nosso estudo está no capítulo 6 de Romanos, entre os versículos 1 e 14. Livres. Já agora, o título da próxima semana será Seguros e estaremos a estudar o capítulo 8 da mesma carta, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Muito brevemente, repetimos que decidimos e escolhemos estudar esta carta do apóstolo Paulo de acordo com uma divisão em duas grandes partes. Uma parte primeira em que, entre os capítulos 1 e 11, o apóstolo Paulo faz a apologia do Evangelho. Uma segunda parte, entre os capítulos 12 e 16, em que o apóstolo Paulo está mais preocupado em fazer a aplicação do Evangelho. A apologia do Evangelho subordinada a três grandes ideias. O pecado tem uma natureza ardilosa, o pecado tem um impacto universal, mas há salvação pelo Filho. E, portanto, a aplicação também subordinada a três grandes ideias. Nós, por causa da salvação pelo Filho, pertencemos a Cristo, mas devemos refletir essa pertença nos nossos relacionamentos com os irmãos, com o próximo, sendo que a marca distinta do cristianismo tem de ser o amor. Duas grandes partes, portanto. A primeira parte, a apologia do Evangelho, a segunda parte, a aplicação desse mesmo Evangelho. Estamos, então, ainda na primeira parte, na qual, capítulos 1 a 8, o apóstolo Paulo faz a apresentação da sua teologia da salvação. Uma teologia ordenada, lógica, subordinada a quatro grandes ideias. Como vimos há pouco, a natureza pecaminosa da humanidade, naturalmente, e, portanto, é preciso um Salvador, sendo que o Filho é a única esperança. Deus, no seu amor, são uma presença constante e segura na vida dos crentes. Esta teologia da salvação é apresentada, então, entre os capítulos 1 e 8. Desde o início temos feito também referência a 5 cidades muito importantes para compreendermos a escrita e depois, evidentemente, a aplicação numa primeira leitura desta carta aos Romanos. As cidades de Antioquia, Éfeso, Filipos, também a cidade de Corinto, onde aliás foi escrita originalmente esta carta, apontando à cidade de Roma, que era então a capital do Império Romano e era onde estavam as comunidades às quais Paulo escreveu esta carta. Uma cidade onde nesta altura Paulo ainda não estava, nunca tinha estado, ansiava visitar Roma, certamente não nas circunstâncias em que ele acaba por chegar à cidade de Roma. Bem-vindos então ao estudo da lição de hoje. Estamos no capítulo 6 e antes propriamente de nós nos debruçarmos sobre o texto bíblico, pensemos por momentos no conceito de liberdade. Liberdade é uma palavra, é um anseio, infelizmente para muitos, de uma forma vivida, ou seja, uma parte significativa das pessoas neste mundo não sabe o que é viver em liberdade, infelizmente. Nós gostamos de ter liberdade e normalmente a forma como pensamos em liberdade é liberdade para fazer, liberdade para falar, liberdade para trabalhar, liberdade para adorar até, liberdade para discordar. Raramente pensamos que a liberdade tem ou pode ter uma outra dimensão, que é a dimensão do não agir. Até que ponto é que estamos tão preocupados com a liberdade que nos deve ser permitida para fazer e raramente fazemos a leitura de que a liberdade pode também ser entendida enquanto possibilidade para não fazer. Ora, de uma perspectiva espiritual, que é por isso que estamos aqui, em Cristo, de que forma é que nós entendemos a nossa liberdade
em Cristo. Vamos ver que no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo vai desenvolver duas grandes ideias, se quisermos, duas grandes lógicas relacionadas com a nossa liberdade em Cristo. A primeira lógica, o primeiro conceito, a primeira ideia é que em Cristo a liberdade faz com que nós não tenhamos de viver com culpa. Jesus Cristo removeu, retirou, levou consigo a culpa do nosso pecado. E, portanto, vamos verificar que ao longo deste capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que liberdade em Cristo significa não termos de viver com culpa. Mas há uma segunda dimensão, há um segundo conceito, se quisermos, há uma segunda ideia. É que também não temos de viver como escravos. Ou seja, a liberdade é algo que ultrapassa a nossa condição de dependente do pecado. E, portanto, em Cristo nós não temos de viver com culpa, mas também não temos de viver como escravos. Poderá parecer estranho e a nossa primeira resposta será: tudo bem, aceito perfeitamente que, evidentemente, em Cristo eu não tenho de viver com culpa. Agora, claro que eu não tenho de viver como escravo. Vamos ver que não é tão linear este nosso torcer do nariz à segunda frase que está a passar ali na nossa apresentação. Vamos começar por ler o texto. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 7. Eu sei que logo à partida é talvez uma passagem um bocadinho extensa, mas vamos ler esta primeira parte do capítulo 6 como pano de fundo para tudo aquilo que nós formos considerar a seguir. Então, se possível, como costumo referir, se for possível que tenha à sua frente o texto bíblico, em qualquer plataforma será a situação ideal, mas se não o tiver, por favor, não seja por isso que não considere as palavras que são bíblicas e que, portanto, acreditamos que são inspiradas por Deus. Ao longo desta lição, se for possível também, ir tirando notas, não por aquilo, evidentemente, do que eu vou dizendo, mas para estruturar o seu próprio pensamento, é também salutar, se o conseguir fazer, se o puder fazer, se não for possível também, não haverá grande problema. Então, vamos ler o texto bíblico. Romanos capítulo 6, versículos 1 até 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Em Roma, mas não só em Roma, havia duas ideias que circulavam e que começavam a fazer o seu nas comunidades cristãs. Nós sabemos que a Igreja do princípio tinha características muito diferentes das nossas igrejas. Para já, nós temos cerca de 2000 anos
de história cristã, de conhecimento. Se quisermos, temos 2000 anos de teologia, mas, sobretudo, temos a facilidade de contactarmos com o texto bíblico, com comentários bíblicos, com pregações, com estudos, com cânticos que nos ajudam a desenvolver a nossa consciência doutrinal. As igrejas do início não tinham rigorosamente nada disto. Muitas delas nem tinham um pastor de forma fixa. Muitas das comunidades cristãs não tinham sequer acesso a qualquer texto escrito. E, portanto, era relativamente fácil que mensagens fossem comunicadas a estas primeiras comunidades e que fizessem o seu percurso, às vezes sendo entendidas talvez de uma forma até simpática, algumas destas ideias parecendo até manifestações de uma certa piedade de vida, parecendo até relativamente fáceis de compreender e de praticar. Mas, na realidade, algumas destas ideias, fazendo percurso nas comunidades cristãs, não eram de todo associáveis àquilo que o Senhor Jesus queria, àquilo que era a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, nestes primeiros versículos do capítulo 6, sabemos, evidentemente, já o referimos várias vezes, sabemos que originalmente, quando o texto bíblico foi escrito, não estava dividido em capítulos e versículos. Essa divisão foi feita mais tarde, mas nós aproveitamos-la exatamente para melhor podermos estudar e compreender assim, de uma forma mais fácil a nossa compreensão, e portanto é por isso que está dividido o texto bíblico. E portanto, quando Paulo provavelmente ditou para que o amanuense escrevesse, não estava a dividir o texto em capítulos e versículos, e portanto, quando dizemos neste capítulo 6, é a forma de nós melhor estudarmos o texto. Mas então, neste capítulo 6, o apóstolo Paulo começa por, através de perguntas, começa por, através de perguntas, orientar o percurso reflexivo dos seus ouvintes ou dos seus leitores para uma dupla dimensão de uma ideia que estava a fazer percurso na comunidade cristã. A primeira é relativamente fácil de perceber, e que era a seguinte: se eu estou perdoado, diria, esta construção é mais para fixar do que propriamente uma construção frásica do apóstolo Paulo, que certamente escrevia de uma maneira brilhante, mas para nós hoje, de uma forma mais, se quisermos, mais flash. Perdoado porque preocupado. Ou seja, se eu estou à partida perdoado, porquê é que me vou preocupar em viver de uma forma tão, por vezes, tão dura para mim, tão sacrificial, até obrigando-me a não desfrutar de determinados prazeres das pessoas que à minha volta têm um padrão de vida mais, se quisermos, mais lato, com fronteiras mais abertas, permitindo-se fazer sem grandes preocupações algumas coisas que a mim eventualmente me serão apresentadas como pecaminosas. Então, mas porquê eu preocupar-me com isso se eu já estou perdoado? Os meus pecados já estão perdoados. Portanto, não me devo preocupar necessariamente em ter um padrão de vida, em ter uma conduta que não seja associada a esses padrões, porque eu já estou perdoado. Se quisermos, até podíamos apresentar
uma passagem bíblica. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 20, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, eu já estou perdoado. O raciocínio era então este. Se eu já estou perdoado, a segurança que o perdão do Senhor Jesus me dá-me o direito de eu viver como, se quisermos usar uma expressão bem portuguesa, como bem quero, como bem me apetece. E esta era portanto, uma primeira ideia que estava a fazer o seu percurso nas comunidades cristãs e também nas comunidades cristãs em Roma. Porquê eu preocupar-me? Porquê eu sacrificar-me? Porquê eu me preocupar, portanto, em tentar viver de uma forma que anula os meus prazeres se eu já estou perdoado? E esta era a primeira ideia perniciosa que começava a fazer o seu percurso na comunidade cristã. Uma segunda ideia é talvez mais ardilosa, é ainda mais elaborada, se quisermos, é ainda mais desafiante. E pode traduzir-se, então, flash por esta formulação frásica: justificado porque não multiplicado. Ou seja, se a graça de Deus abunda em relação ao pecado, mas superabunda, por que não eu pecar o mais possível para que a graça de Deus se manifeste ainda mais? E, portanto, este é a segunda ideia que começava a florescer nas comunidades cristãs e também na cidade de Roma. Então, se a graça abunda, vou pecar o suficiente para que à minha volta vejam que onde o pecado existe, a graça é maior. Romanos capítulo 6 e versículo 1, portanto, o apóstolo Paulo, com uma simples pergunta, anula estas duas ideias. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, dito de outra maneira, posso pecar a valer para que a graça se manifeste cada vez mais? Ora, estava a falar para comunidades que estavam em Roma. Roma era a capital do Império. Era a cidade onde tudo era manifesto de uma forma superlativa. Não havia maiores espetáculos do que na cidade de Roma. Não havia maiores manifestações de luxo e de manifestação do poder imperial como na cidade de Roma. Mas também não havia maior depravação moral do que na cidade de Roma. Muitas das práticas mundanas que não eram permitidas noutros lugares eram em Roma. Roma era, portanto, a cabeça deste império em tudo o que isso significa em termos políticos, jurídicos, económicos, de vida cotidiana, mas também nas lutas pelo poder e também na depravação moral. Ora, até ao versículo 14, lemos até ao versículo 7, mas
Romanos 6, versículos 1 a 14, os primeiros 2 terços, portanto, do capítulo 6, Paulo mostra um modelo de vida diferente, um caminho diferente. Sobretudo baseado nesta ideia que os crentes, e portanto os romanos cristãos, não tinham sido só, daqui a pouco vamos desenvolver esta ideia, nós não fomos só perdoados dos nossos pecados. Nós devemos perceber que estamos mortos para esses mesmos pecados. E esta é a ideia a partir da qual o apóstolo Paulo constrói o seu edifício intelectual. Se quisermos, constrói a doutrina que está imanente a esta ideia. Eu repito, nós não fomos só perdoados dos pecados. Nós morremos, nós estamos mortos. E porquê? Porque na cruz o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, mas apontou-nos um modelo de vida, que é um modelo de vida que rejeita o pecado. Entre os versículos 15 e 22, depois o apóstolo Paulo vai referir isso mesmo. E, portanto, como apresentação, e depois já vamos voltar a esta ideia, mas na próxima semana nós vamos estar a estudar o capítulo 8. Portanto, já de alguma maneira apresentado o capítulo 7. É o capítulo que faz a transição, então, desta ideia. Nós não estamos só perdoados dos nossos pecados, nós estamos mortos para os pecados. No capítulo 7, o apóstolo Paulo mostra como a morte de Jesus destruiu o poder do pecado. E, portanto, de alguma maneira, nós necessitamos de ajuda para que as duas naturezas que ainda lutam dentro de nós, essa luta possa ser vencida pelo modelo de Jesus Cristo. Isto não tem a ver com a salvação, mas, como vamos ver daqui a pouco, tem a ver com a santificação, tem a ver com a forma como nós nos dirigimos para a eternidade, sabendo exatamente que muitas vezes esta luta é uma luta que deve ser encarada de frente. Como o apóstolo Paulo vai depois referir ao longo do capítulo 6, nós temos ainda uma velha natureza. E essa velha natureza ainda tem força em nós. E, portanto, não devemos pensar que não é aceitável preocupar-me em manter um padrão de vida que seja de acordo com o modelo de Jesus. Portanto, eu de facto estou perdoado, mas também estou morto para o pecado. Portanto, aquela primeira ideia é uma ideia que não deve fazer percurso na minha vida. Eu estou perdoado, mas estou também morto para o pecado. E também não deve fazer percurso na minha vida a segunda ideia, que é eu pensar que por muito pecar vai superabundar a graça e isso seja visível na vida daqueles que estão à minha volta. De todo, não só o pecado vai ter influência negativa na minha vida, como também o meu pecado vai ter uma influência negativa na vida daqueles que estão à minha volta. E, portanto, com uma pergunta, o apóstolo Paulo destrói, corta à partida o percurso que estas duas ideias estavam a fazer. Não é verdade que eu não deva estar preocupado em viver de acordo com o modelo de Deus. Não é verdade que, pecando, a graça de Deus se vai manifestar porque eu pequei. Antes, pelo contrário, a minha luta, a luta então, que é uma luta interna, deve ser no sentido de que o meu novo eu, como vamos ver, a minha nova natureza, vença sempre em relação à minha velha natureza. No versículo 2, nós lemos já de novo o versículo 2, mas o apóstolo Paulo no versículo 2 diz: de modo nenhum.
Os teólogos, os exegetas bíblicos, dizem que este de modo nenhum pode ser entendido, aliás, na versão inglesa, King James, na tradução, é traduzido por Deus nos livre. De modo nenhum. É uma construção frásica, aliás, que o apóstolo Paulo utilizou em diversas circunstâncias e até na própria carta aos Romanos. Eu não quero maçar-vos, mas vamos ler só 2 ou 3 ou 4 passagens em que o apóstolo Paulo usa esta mesma construção frásica. De modo nenhum. Estamos então em Romanos capítulo 6 e versículo 2. Mas vejamos, por exemplo, Romanos capítulo 3 e versículo 4. De maneira nenhuma. De modo nenhum. Capítulo 6, aliás, versículo 6 do capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 e versículo 6. Claro que não. De modo nenhum. Capítulo 7 e versículo 7. De modo nenhum. Capítulo 9, perdão, e versículo 14. Capítulo 9 e versículo 14. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E por aí fora. Podíamos verificar que esta é uma construção frásica recorrente no apóstolo Paulo. De modo nenhum. Deus nos livre. De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Nem pensar nisso. Se calhar diríamos num português mais atual. Mas de modo nenhum o quê? Duas ideias. Primeiro, se todos os meus pecados foram perdoados, então porquê eu preocupar-me em fazer o que é correto? Esta ideia, não é? Porquê preocupar-me em fazer o que está correto? Porquê preocupar-me em viver retamente? Usemos esta ideia da reta, não é? Que está relacionado com retidão. Então, se os meus pecados foram perdoados, porquê eu estar preocupado em viver retamente? E em segundo lugar, se eu estou justificado, a tal graça maior superabunda em relação ao pecado. Na prática, há aqui uma clara influência mundana. Há aqui quase que uma aviltante justificação para viver de forma pecaminosa. Ora, assim percebemos melhor esta construção frásica do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Deus nos livre. Está completamente afastada a possibilidade de sequer haver alguma parte de verdade nestas duas ideias. Diz o versículo 2: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, ninguém que declara que está debaixo do poder do Evangelho sequer deve procurar qualquer oportunidade para pecar. E porquê? Porque nós agora somos uma nova criação. O apóstolo Paulo, numa outra carta, temos de ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na mesma cidade onde Paulo escreveu então aos Romanos, mas versículo 17. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo não escreveu aos Coríntios de Corinto, obviamente, mas na cidade onde o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, mais tarde ele vai escrever então aos Coríntios, e o versículo 17 de 2 aos Coríntios, capítulo 5, diz assim, e vamos fixar esta ideia.
Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, vamos ligar, segundo aos Coríntios, capítulo 5, e porque também na cidade de Corinto, estas questões relacionadas com a praxis, com a forma de vida, com alguma licenciosidade que era permitida nestas cidades, noutras eventualmente não o seria, mas nestas cidades, Roma, Corinto e outras, havia formas de vida, havia procedimentos, havia práticas, havia contextos em que algumas atitudes e algumas práticas eram não só consideradas absolutamente normais, como até justificadas, até mesmo para um cristão. Ora, o apóstolo Paulo é disto que está a falar, de modo nenhum. Esqueçam, não é assim que devemos entender a nossa vida em Cristo. E reparem que ele lança uma base. E qual é a base? Nós estamos mortos para o pecado. Nós somos uma nova criatura, mas esta nova criatura, segundo aos Coríntios capítulo 5 e versículo 17, está fundamentada, se quisermos, o ADN desta nova criatura é novo. As coisas antigas já passaram. Já passaram em que sentido? Significa que nós não estamos sujeitos à tentação? Não é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Claro que nós estamos sujeitos à tentação. A diferença é que agora nós podemos resistir à tentação. Mas, se nós resistirmos à tentação, é aí que mostramos que fomos perdoados. É aí que mostramos que estamos justificados. Não é o contrário. Não é pecando. Há uma inversão da forma como devemos pensar e como devemos encarar, então, a tentação. Nós morremos, diz no versículo 2, então, nós morremos para o pecado. Ora, e com esta formulação do problema e da forma como devemos entender a nossa vida, a nossa nova vida, porque somos nova criatura, o apóstolo Paulo introduz no versículo 3 um conceito, uma ideia, sobre a qual vamos pensar durante alguns minutos. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O apóstolo Paulo, no mesmo versículo, portanto, na mesma frase, fala duas vezes sobre batismo. Mas reparem que depois, no versículo 4, ele fala de novo em batismo. Portanto, há aqui uma apresentação de uma prática sobre a qual vale a pena nós dedicarmos alguma atenção na lição de hoje. Vamos considerar então o batismo. O batismo vem da palavra grego baptizo. E baptizo significa, tem a ideia de, e agora, imergir, ou seja, submergir. É verdade que no texto bíblico, no texto do Novo Testamento, o batismo está ligado, sobretudo, à questão da purificação e da purificação com água. Vamos reter esta ideia. Batismo, então, e vamos reter porque vai ser importante para percebermos o contexto em que o apóstolo Paulo aplica tantas vezes esta palavra, esta ideia, esta prática, batismo, na passagem que estamos a estudar. Então vamos reter estas três ideias-chave. Batismo, então, baptizo, significa submergir, significa imergir. E está associado à ideia de purificação com água. Submergir, purificação com água. Por exemplo, Marcos. Vamos ler uma passagem bíblica.
que está, então, que é do Novo Testamento, que é um Evangelho, é um texto diferente do texto de Romanos, Marcos capítulo 7 e versículo 4. Então, estou a demorar alguns segundos para que todos possam, pelo menos quem está a seguir esta lição com o texto bíblico à frente, Marcos capítulo 7 e versículo 4. Diz assim: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos corpos, jarros e vasos de metal e camas. A passagem fala sobre uma conversa de Jesus com os fariseus, com alguns escribas, porque a questão era que alguns não lavavam as mãos, portanto isso era considerado pelos fariseus, pelos judeus, algo que manifestava uma clara está-me a faltar o termo, peço desculpa, uma clara desconformidade, não observar a lei. Então, o Senhor Jesus introduz a questão do aspergir, a lavagem dos corpos, jarros. Portanto, de alguma maneira, é esta ideia da purificação. Lucas capítulo 11, um outro texto que é um evangelho, Lucas capítulo 11 e versículo 38. Lucas capítulo 11, vamos então também ler esta passagem. Lucas capítulo 11 e versículo 38. Diz assim: o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Mais uma vez, esta questão. E, portanto, as cerimónias de purificação com água faziam parte do código de procedimento de qualquer judeu. Mateus capítulo 20 e versículo 22, e nós poderíamos ler outras passagens para percebermos este conceito, mas já agora, só para terminarmos esta primeira introdução à questão da purificação com a água, para vermos quão importante é este procedimento, Mateus capítulo 20, quem está a ler, Mateus capítulo 20 e versículo 22, diz assim: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então Jesus lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Podeis vós beber o cálice. Esta ideia, então, de constante necessidade de purificação. De alguma maneira, portanto, no Novo Testamento, o batismo chega à prática do Senhor Jesus como algo que estava relacionado com purificação e com água. Mas quais são os antecedentes desta cerimónia, deste ritual, desta prática do batismo? É verdade que o cristianismo não foi a primeira forma de religiosidade, se quisermos, a utilizar o batismo. Várias outras, mesmo no tempo de Jesus, várias outras religiões orientais, portanto, praticavam este ato como um rito de iniciação, como algo que fazia parte de um conjunto de procedimentos para que alguém fosse considerado digno de fazer parte de uma determinada comunidade. E, portanto, de facto, o batismo não é uma invenção, se quisermos, do cristianismo. Também é verdade que não podemos falar em batismo sem falar em João Batista. João Batista anunciava a necessidade da prática do batismo. Em João Batista é preciso referir duas coisas essenciais. João Batista
pregava aos judeus a necessidade do batismo como símbolo de arrependimento. Então, é muito claro que em João Batista há uma estreitíssima ligação entre a prática do batismo e o arrependimento. O chamar os judeus de volta para a fidelidade, para o compromisso com a lei de Deus. Mateus capítulo 3, não vamos ler toda a passagem, ficará como nota, e por isso é que às vezes é importante termos um bloquinho de notas à nossa volta para apontar algumas passagens que agora não podemos considerar, mas que se quiserem ficará então como nota para durante a semana, se acharem interessante ler. Mateus capítulo 3, versículos 5 a 12. Nós não vamos aqui ler toda a passagem, mas diz assim: Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados, agora reparem, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Portanto, em João Batista há uma primeira vertente em que o batismo é praticado. É uma forma, é um cerimonial que atesta o arrependimento da pessoa. Mas há uma segunda vertente em João Batista do batismo, da prática do batismo. Era o prenúncio da vinda do Messias. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista, a sua pregação era: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, nesta prática do batismo em João Batista, o batismo, portanto, não foi inventado pelo cristianismo. Outras religiões faziam, sobretudo como ritual de iniciação, mas João Batista apresenta a necessidade do batismo como arrependimento e como prenúncio, como anúncio da vinda do Messias. E o Senhor Jesus? Qual é a sua relação com o batismo? Curiosamente, não temos relatos de que Jesus tenha ele próprio batizado, a não ser num ou noutro contexto muito específico. Ele foi batizado. De facto, a relação do batismo de Jesus, a relação do batismo com Jesus, versículo, ainda Mateus capítulo 3, versículo 15, diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Esta relação do batismo com Jesus em relação à justiça é muito interessante, porque a descida do Espírito Santo, a voz de Deus, assinalaram aquele momento como o início da obra de salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus. Com a promessa da vinda do reino de Deus à Terra. Versículo 2, está próximo o reino dos céus. O reino de Deus tinha chegado com o Senhor Jesus. Então, a relação do batismo com Jesus é uma relação, sobretudo, em que ele próprio foi batizado, anunciando a justiça e o reino dos céus na terra, ou o reino de Deus na terra, mas na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, a ordem do Senhor Jesus é a base da prática do batismo pela Igreja. E, portanto, nesta perspectiva, o batismo cristão é ministrado na perspectiva da redenção obtida pela morte, ressurreição e ascensão à glória, à destra de Deus. E por isso a Igreja do início, a Igreja do princípio, praticou o batismo em nome de Jesus. É por isso que Romanos capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo
frisa, foca, quer muito salientar esta ideia, que foi uma prática na qual assentou a Igreja do início. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Ou seja, no perdão conquistado pela obra do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, só para terminar esta brevíssima a explicação acerca dos fundamentos do batismo e da razão pela qual a Igreja do início batizava em nome de Jesus, e portanto deve ser essa também a nossa prática. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora vejam o versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E portanto está aqui, penso eu, apresentada esta ideia da fundamentação da razão pela qual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 3, diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Agora, vamos seguir aqui um caminho que tem 3 partes. O apóstolo Paulo diz no versículo 4: pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Há aqui um caminho que tem 3 partes, sendo que cada uma delas não pode ser entendida sem avaliarmos, sem percebermos o valor da imediatamente antecedente. Vamos então esquematicamente apresentar este percurso enquanto símbolo do que o batismo representa. Então, vamos fixar-nos de que batismo significa, então, imergir, significa submergir. O batismo relacionado, então, com a purificação. E vejam, portanto, esta questão da água. Ou seja, estamos naquela fundamentação que vos tentei apresentar há pouco. Primeira parte desta caminhada em relação à nova vida que temos. Percebamos o que significa termos sido sepultados com Cristo. Na realidade, quando Cristo morreu, nós morremos também. Por isso é que não faz sentido esta ideia do perdoado porque é preocupado. De modo nenhum também faz sentido a segunda ideia, justificado porque não multiplicado. Não é uma teorização cristã. Não, esta não é uma forma cristã de ver a vida. E porquê? Porque o apóstolo Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 14, 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 14. Vamos ler, já há pouco nós tivemos em 2 aos Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Vejam isto. Julgando nós isto, um morreu por todos, mas logo todos morreram. Então, o que é que significa Romanos capítulo 6 e versículo 4? É que nós fomos sepultados com ele na morte. O batismo significa, em primeiro lugar, a assunção de que nós fomos sepultados com ele. Portanto, se fomos sepultados com ele, o pecado não pode ter influência na minha vida ao ponto de ser o motor das minhas ações, ao ponto de ser considerado como válido na minha vida.
sepultar significa um caminho descendente até ao fundo, se quisermos, será submergir. E esta é a primeira etapa do que significa este processo do batismo. E porquê? Porque nós, na morte, nós tomamos parte. E esta é a segunda fase deste processo. Vejam o versículo 4. Fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Então, a primeira parte é descer, a segunda parte é ficar. Nós tomamos parte na morte. Significa que o velho homem, esta morte é a morte de Jesus. Gálatas, vamos ler Gálatas, mais uma passagem do apóstolo Paulo, agora às igrejas da Galácia, da região da Galácia. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o Senhor Jesus entregou-se, Ele morreu. Claro que ainda continua a existir na minha vida a velha natureza. Claro que ainda continua a ser sujeito às pressões, se quisermos, à tentação, à apresentação de algo que não seja viver com Cristo. Mas a água e o baixar, o ser submerso, significa nós tomarmos parte na morte. O Senhor Jesus na cruz, figuradamente, levou sobre ele os pecados que não tinha. E, portanto, esta é a segunda parte. A primeira é sermos sepultados, a segunda é tomarmos parte na morte. Mas, diz o versículo 4, mas Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E agora vejam, pela glória, já fizemos referência a este conceito tão caro ao apóstolo Paulo, pela glória do Pai. Vejam, mas não é só isto que já seria suficiente, mas o que é que significa a ressurreição? É viver em novidade de vida. Então, esta novidade de vida era o que o apóstolo Paulo estava também a falar em Gálatas capítulo 2 e versículo 20, mas só para finalizar esta ideia, vamos a um outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, agora aos crentes que estavam em Colossos, aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 e versículo 12. Para terminarmos, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E depois diz assim o versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e mais à frente diz, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vida. Então, o que é que significa esta nova vida? O que é que significa esta ressurreição? Significa nós pensarmos que, como estamos perdoados, não vou preocupar-me com pecar? Significa que, porque estou justificado, vou pecar o suficiente para que o Senhor Jesus mostre pela sua glória a graça através do meu pecado? Nada disso. O que é que significa esta novidade de vida? O que é que significa esta nova vida? Em primeiro lugar, o batismo deve ser, portanto, uma prática nossa, é uma ordenança. Nas igrejas reformadas,
Portanto, numa igreja batista, as duas ordenanças são exatamente o batismo e a ceia. Portanto, entendido como uma ordenança, e neste caso o batismo é uma confissão pública com uma dupla dimensão. Em primeiro lugar, o batismo é a confissão pública da minha salvação. Quando tomo a decisão de me batizar, tomo a decisão de publicamente confessar que fui salvo pela graça do Senhor Jesus. Mas, em segundo lugar, e isto é muito importante também, o batismo é uma confissão pública da minha fé, da minha necessidade em progredir. O texto bíblico diz, o Senhor Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. A santificação é um processo intrínseco à minha salvação. E, portanto, o batismo não é apenas uma confissão pública de algo que aconteceu. É também uma confissão pública de algo que vai acontecer na minha vida. Não no sentido da salvação, mas no sentido da tal nova vida que eu tenho em Jesus. Versículo 4 do capítulo 6. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, e agora assim também andemos nós em novidade de vida. Ora, esta novidade de vida não pode ser a minha velha vida, não pode ser a minha velha natureza. E não pode ser porquê? Porque o pecado tem um preço. Vamos voltar ao versículo 2. De modo nenhum. O apóstolo Paulo parece zangado nesta altura da sua reflexão e do seu percurso intelectual. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E porquê é que é de modo nenhum? Porque a morte do Senhor Jesus significou o pagamento do preço que tem o pecado. E qual é o preço do pecado? O preço do pecado é a morte. Então, alguém que morreu pagou esse preço. O texto bíblico diz que foi um alto preço. É o próprio Deus encarnado que se fez homem para viver entre nós sem pecado e, portanto, levou sobre si as nossas iniquidades. Portanto, é isto a santificação. É viver tendo em conta que o pecado tem um preço. E esse preço foi pago na morte pelo Senhor Jesus. Mas também tem um selo, que é a ressurreição. E esse selo, portanto, se a morte do Senhor Jesus na cruz é o pagamento deste preço, a ressurreição é o selo, é a confirmação de que nós estamos unidos. Que bonito! Vamos ler o versículo 5. Diz assim: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, fomos sepultados, tomamos parte na morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, isto significa estarmos unidos, diz o versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós estamos unidos a Deus. Se estamos unidos a Deus através do sepultamento, na morte, mas sobretudo agora na vida. E, portanto, o batismo é a confissão pública da minha salvação, mas também do meu processo de santificação. Só mais alguns minutos. Versículos 8, 9, 10 e 11. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10.
Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não faz qualquer sentido pensar que o pecado possa, de alguma forma, beneficiar a minha vida. Eu repito esta ideia porque me parece central, não só no estudo deste capítulo 6 de Romanos, mas na minha vida. Qual é o sentido de pensar que o pecado, de alguma maneira, beneficia a minha vida? A resposta é de tal forma clara que provavelmente nos perguntamos, mas porquê é que ainda assim estamos tão sujeitos à tentação? Porque é que ainda assim nós não consideramos tanta vez ou tantas vezes na nossa vida estas duas ideias que já foram explicadas em lições anteriores? Esta ideia da justificação, ou seja, o Senhor Jesus na cruz pagou o preço, tornou-nos justos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele fez em nosso lugar. O versículo 5 começa porque, na medida em que, logo, diríamos, uma vez ressuscitado, não é possível que Jesus volte a morrer. E, portanto, nós já fomos declarados justos. Nós já fomos justificados. No versículo 11, Paulo diz que considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos comprar, nós não podemos ganhar a salvação, mas podemos escolher como vivê-la. É baseado nesta ideia de viver a salvação, de procurarmos em cada momento afastar de nós qualquer ideia de que o pecado possa, de qualquer forma, beneficiar a nossa vida. Não é verdade e, portanto, então, o apelo do apóstolo Paulo é que a cruz seja um desafio, seja uma oportunidade para nós vivermos a nossa santificação. Finalmente, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Muitas vezes, quando pensamos em salvação, pensamos na eternidade. Correto? Mas a salvação não é só a eternidade. Exige de mim um estilo de vida específico agora. A salvação não é, portanto, algo apenas eterno. É-o, sem dúvida. Mas a salvação exige de mim um estilo de vida específico. Se quisermos, um estilo de vida específico porque, em primeiro lugar, baseado na justiça. Diz o texto bíblico, não reine o pecado. À nossa volta, dentro de nós, existe uma batalha. Se quisermos, uma batalha espiritual. Uma batalha entre o bem e o mal, entre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Este estilo de vida específico deve estar baseado na justiça de Deus. E em segundo lugar, e finalmente, o apóstolo Paulo diz, oferecei-vos a Deus. Não podemos deixar de considerar Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, nós depois, mais tarde, vamos considerar esta passagem, mas aqui fica a apresentação e a ligação, então, a Romanos capítulo 6, versículo 13. Oferecei-vos a Deus
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, este estilo de vida específico, baseado na justiça em sacrifício vivo, deve ser a marca de um redimido, deve ser a confissão pública daquilo que representou a salvação na nossa vida, daquilo que significa a justificação na nossa existência. Fica, para terminar, uma humilde pergunta para refletirmos eventualmente durante a semana. O que preciso de mudar para melhor levar outros a Cristo? O que preciso de mudar para melhor levar outros a Cristo? Foi um gosto estar consigo. Até para a semana, se Deus quiser. Graça e paz.